Existe empresa perfeita na Bolsa de Valores? Você conhece alguma? Tem muita gente que fala que a Taesa é uma empresa perfeita e que ela é ótima para fazer parte de uma carteira previdenciária. Mas eu, neste vídeo, vou contar um segredo para vocês. Qual é o grande problema da Taesa? Por que você pode até investir em Taesa, mas deve conhecer qual é a fraqueza desta empresa? Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação. E para fazer a avaliação econômico-financeira da Taesa, eu estou utilizando a análise dinâmica de balanços. E para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores da análise dinâmica, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2. O capital de giro está estimado em 1.357 bilhões de reais. E ele consegue financiar uma necessidade de capital de giro de também 1.357 bilhões de reais, né? Praticamente igual. Sobram apenas 443 mil reais e esse dinheiro fica na tesouraria. Vamos lá, eu peguei esses indicadores e coloquei no gráfico para conseguir entender a tendência dos indicadores ao longo do tempo. A necessidade de capital de giro é a linha vermelha, o capital de giro próprio é a linha azul e o saldo de tesouraria é a linha amarela. Eu percebo uma empresa que faz uma gestão do capital de giro ativa, somente para conta do chá. No entendimento da Taesa, não tem que haver caixa sobrando, né? O capital de giro ele tem que ser somente o necessário para bancar a necessidade de capital de giro. É por isso que a linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, vive entrelaçada com a linha azul, que é o capital de giro próprio. E é por isso também que o saldo de tesouraria, que é a linha amarela, sempre está em níveis muito baixos, tendendo a zero. E esse é o indicador do saldo de tesouraria. A tesouraria ela é composta somente por três contas, as contas de mais alta liquidez no balanço patrimonial. Eu estou falando do caixa, das aplicações financeiras de curto prazo e dos empréstimos e financiamentos de curto prazo, ok? Observando os saldos de tesouraria da Taesa, nós percebemos que eles são sempre bem pequenininhos. Ora um pouco positivo, ora um pouco negativo. E agora em 2025 a conta está zerada. Só existe 443 mil reais na tesouraria. É isso mesmo, meu amigo. A empresa até tem dinheiro, ela tem 443 mil reais, mas isso é muito pouquinho, né? Vamos lá, observem que ela tem empréstimos e financiamentos de 1 bilhão e 72 milhões de reais e com esses empréstimos, né, ela pega esse dinheiro, parte ela colocou no caixa, parte ela colocou nas aplicações financeiras de curto prazo e só sobram 440 mil reais, né? Então, quando você abre lá, se a Taesa chegar lá agora e abrir o internet em banking dela, né, ela vai ver um saldo alto lá no caixa, 609 milhões de reais. Vai ver aplicações financeiras de curto prazo, 463 milhões de reais. Mas ela tem empréstimos de curto prazo também estimados em 1 bilhão e 72 milhões de reais. Então, o caixa da Taesa é zerado. A Taesa é uma empresa que sempre prezou por ter um caixa bem reduzido. Você conhece o site de Sumoney? No site, a parte para assinantes, eu vou estar dividindo com vocês a minha watchlist, ou seja, a minha lista de observação das melhores ações de crescimento, de ações internacionais e de ações de dividendos. Com base nessas três watchlists, eu monto a minha carteira de investimentos para 2026, que hoje tem mais ou menos umas 21 ações. Na parte de assinantes, eu também vou divulgar estudos mais detalhados sobre empresas da B3, ok? E vou divulgar também as minhas operações de swing trade. São poucas operações de swing trade, mas às vezes a oportunidade passa e a gente tem que dar uma melhorada na rentabilidade do ano. Me ajude a construir o maior e melhor site de educação financeira.
e de análise de ações da B3. Vai ser um prazer nós caminharmos juntos nessa aventura. E além disso, quem for assinante vai ter canal aberto de comunicação comigo, por e-mail, por WhatsApp. Bora pro vídeo. Quando eu analiso a necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro, ok? É de se esperar que a necessidade de capital de giro ela aumente de forma linear, acompanhando o crescimento da receita. É o normal, ok? E no caso da Taesa, eu percebo que a empresa, ao longo desses anos, de 2019 até 2025, o faturamento dessa empresa aumentou, saiu de 1,8 bilhão de reais aqui no mouse e parou lá nos 3,7 bilhão de reais. Aumentou mais ou menos 107%. Mas a necessidade do capital de giro, que é o dinheiro que a empresa precisa para fazer girar a sua operação, ele diminuiu. Lá em 2019, ele era estimado em 3,2 bilhões de reais e ele foi diminuindo. Agora, em 2024, ele está estimado em 1,3 bilhão de reais. Ele reduziu em praticamente 60%. Então, meu amigo, a empresa faz uma boa gestão da necessidade do capital de giro. Quando nós analisamos o capital de giro da Taesa, nós percebemos que o capital de giro é a conta do chá, né? Sempre bem pequenininho, bem ajustadinho, conforme a necessidade da empresa. Observe a volatilidade do capital de giro ao longo dos anos. 2,5, 1,5, 700 milhões, 2,1, 1,7, 500 milhões, 1,3. Por que existe essa volatilidade? Você sabe? É porque a Taesa ela se ajusta, ela paga bons dividendos. Então, aquilo que ela gera de lucro, ela segura somente o que é necessário para fortalecer o seu capital de giro e o resto ela distribui, ela manda embora para os seus acionistas. É por isso que o capital de giro dela é volátil, porque ela é uma empresa que distribui aí grande parte do seu lucro operacional, né? Quando nós analisamos a composição do capital de giro próprio, o que me chama a atenção? Meu amigo, observe essa conta aqui, ativos de contrato de concessão. Variou ao longo dos anos 9,4 bilhões de reais. Você sabe o que é isso? Isso aqui nada mais é do que os investimentos que a empresa fez nas linhas de transmissão. Aí você deve estar pensando, Igor, por que esse valor não é contabilizado na conta de investimentos, na conta de imobilizado? A resposta é muito simples, porque as linhas de transmissão não são ativos da Taesa, elas são ativos da União. Então a Taesa, quando ela ganha um leilão, ela se compromete em fabricar, em construir uma linha de transmissão para a União. E a União vai remunerar a Taesa ao longo dos anos, no longo prazo, né? E essa remuneração a gente chama de RAP. Na medida que a RAP vai entrando no caixa da empresa, essa conta aqui do ativo de contrato de concessão vai diminuindo o seu valor até zerar, né? Ou a ter um valor residual. Interessante, né? Essas são as particularidades das transmissoras. Então vamos lá. A empresa ao longo desses anos investiu 9,4 bilhões de reais e esse investimento ele foi financiado por empréstimos e financiamentos de curto prazo na ordem de 4,6 bilhão de reais e também por reservas de lucros que não foram distribuídas, né? Estimadas em 2 bilhões de reais. O que falta é a variação da conta de 2,5 para 1,3. E a Taesa, meu amigo, ela é uma empresa endividada? Já coloca aí nos comentários. Bora lá. Para responder essa pergunta, eu vou pedir a ajuda ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, que no caso da Taesa é de 3,2. Ou seja, ela precisaria de 3,2 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar 100% da sua dívida líquida, que hoje está estimada aqui no mouse em 9,2 bilhão de reais. Se a Taesa trabalhasse em qualquer outro setor que não fosse o de energia, eu falaria para vocês que sim, ela é uma empresa endividada. Mas a Taesa é uma transmissora que trabalha no segmento de energia, com contratos de longo prazo, 30 anos, receita recorrente, inadimplência zero, seu cliente é a União, né? Então não. Para o caso de uma transmissora, esse indicador de 3,2 ainda não é um indicador de empresa endividada.
mas é um indicador fronteiriço, né? Eu não recomendaria que a Taesa ultrapassasse a barreira dos 3,5, né? Por quê? Porque aí a dívida, o resultado financeiro fica muito pesado. Observem vocês que ao longo desses últimos 3 anos, 2023, 24, 25, aqui no mouse, o resultado financeiro da empresa já é bem relevante, né? Em 2023 foi 900 milhões, em 2024 1 bilhão de reais, agora em 2025, em 3 trimestres, ela já pagou 800 milhões, ou seja, em 2025 ela vai deixar na mesa mais de 1 bilhão de reais. Então não, ela não é uma empresa endividada, mas é uma empresa que requer atenção. Eu não recomendo que esse indicador ultrapasse a fronteira dos 3,5. E em relação à performance operacional, o que nós temos que destacar? É uma empresa que tem crescido o seu faturamento, saiu de 1,7 bilhão de reais em 2019, está chegando aí em 3,7 bilhões de reais em 2024. O custo da mercadoria vendida é baixinho, aí na faixa dos 37%, 38%, se for calcular uma média. É uma empresa que tem um EBIT robusto, na faixa aí dos 60%. Seria a média aqui ao longo desses anos, de 2019 a 2025. E é uma empresa, cara, que ela vai te entregar um lucro líquido na faixa dos 40%, que seria a média também dos últimos anos, né? O que tem de ponto de atenção é o resultado financeiro, que está aí beirando aí os 900, 1 bilhão de reais, mas isso já é um número já figurinha, né? Que desde aí de 2021 já está nesse porte, né? Afinal de contas, a empresa tem uma dívida líquida aí de 9 bilhões de reais, né? Lucro líquido relevante, em 2024 ela teve um lucro líquido de 1,7 bilhões de reais, agora em 2025 deve bater um lucro líquido de 1,8. É um reloginho, né? Nós costumamos dizer que empresas como a Taesa são empresas de renda variável que geram resultados de renda fixa, né? Mas como assim? Porque seus resultados eles são atrelados ao IPCA, eles são atrelados ao IGPM, né, em virtude da correção tarifária dos seus serviços. É uma empresa adequada também sob o ponto de vista de performance operacional. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, a Taesa é uma empresa sensacional. Eu costumo dizer que é uma empresa sem sal, né, uma empresa que não oscila, né? Esses contratos de longo prazo, né, que são reajustados pelo IPCA, e no caso dela pelo IGPM, ela tem uns 6, 7 contratos reajustados pelo IGPM, eles trazem muita previsibilidade para os resultados, né? O grande dificultador do sistema de transmissão não é a operação, é a implantação. Depois que as linhas de transmissão estão operantes, né, o que acontece? O OPEX dela é muito reduzido, a operação, o custo é ridículo. É por isso que é uma empresa que o custo é muito baixo, né? Na faixa aí dos seus 30%. A Taesa é uma empresa que gera muito lucro e ela, por conceito, ela foi criada para explorar esse nicho de transmissão, né? E repassar os seus dividendos, o seu lucro para os seus controladores. É por isso que a estrutura de capital da Taesa é a conta do chá, não sobra e nem falta. O capital de giro ele é permanentemente, né, gerenciado para que não falte nem sobre em relação à necessidade de capital de giro. É a conta certinha, é a conta do chá. Nós vimos aí em 2025 uma situação pitoresca, né, na qual o capital de giro da empresa está estimado em 1 bilhão 357 milhões 487 mil reais, né? E a necessidade de capital de giro 1 bilhão 357 44 mil reais. Sobram apenas 440 mil. Isso mostra o quê? Isso mostra que trimestre após trimestre a gestão da empresa olha o caixa, faz uma previsão para frente e fala: ó, eu tive 10 de lucro, eu tenho que ajustar o meu capital de giro aqui para X, a diferença, dividendos. A diferença, dividendos. E ela vai fazendo isso, né? É por isso que a empresa ela tem um endividamento controlado, aí na faixa dos seus 9 bilhões de reais, que para uma transmissora é um número assim administrável de 3,2 vezes o EBIT. Então, assim, dá para conduzir desse jeito. De qualquer forma, é uma empresa, vamos dizer assim, muito boa sob o ponto de vista de performance, de entrega, né? É uma empresa que vai ter esse crescimento de forma paulatina, ela vai gerando lucro,
ela distribui grande parte desse lucro, segura um pouquinho, pega um pouquinho de empréstimo, implementa uma nova linha de um novo leilão. E aí vai no processo de novo, né? Essa espiral de crescimento pouco, né? Mas pensar em Taesa é pensar em dividendos. É uma empresa mensal, uma empresa previsível, você não vai ter nenhuma surpresa. A Taesa divulgou o balanço. Você, tá, beleza, tá joia. A Taesa divulgou o balanço, tá joia, beleza. Ela vai divulgar. Ok, obrigado. Não tem emoção. Cara, mas se eu falar para você, tem emoção. E tem um ponto que é muito importante na Taesa e que está trazendo muita emoção para o mercado financeiro. Mas qual é a emoção da Taesa? Qual é a pimenta que essa empresa tem? Bora lá, pessoal. Você não encontra isso em lugar nenhum, né? Mas eu vou falar para vocês aqui no meu canal. Essa tabela aqui representa as 42 concessões da empresa, de forma resumida e agregada, né? Beleza? E qual é o problema? Vamos lá. O problema está de verde, o problema está de amarelo. Principalmente amarelo. Observem vocês, meus amigos, que a Taesa possui 5 concessões que vão vencer até 2030, né? Essas 5 concessões juntas, elas são responsáveis por 37% do faturamento da empresa. Então, meu amigo, é isso mesmo. 37% do faturamento da Taesa vai desaparecer em 31 de dezembro de 2031. E outros 9% aqui no mouse vão desaparecer até 31 de dezembro de 2032. Então, o grande problema da Taesa, para aqueles que estavam reclamando que a Taesa não tem emoção, é que praticamente 46, 47% do faturamento da empresa vai desaparecer em 2032. E, cara, tem um negócio que é interessante aqui, que é o seguinte: esses contratos que vão chegar ao fim são contratos que são atualizados pelo IGPM. E isso é o filé, cara. Hoje não tem mais isso. Os contratos novos de transmissão, eles são reajustados pelo IPCA. Observe aqui a parte de baixo da tabela. Então, temos 2 problemas. O primeiro problema é que grande parte, 50% do faturamento da Taesa vai desaparecer em 2032 e vai desaparecer a melhor parte, que é a parte que é atualizada pelo IGPM, né? Aí você deve estar perguntando, beleza, Igor, vou vender Taesa. Beleza, Igor, não vou comprar Taesa. Calma. Eu vou dar a minha opinião se é motivo ou não para ficar desesperado com essa situação de alta concentração, né, de alguns contratos que vão acabar, chegar ao fim. E vai fazer com que a Taesa, a partir de 2032, se ela não investir mais em nada, fature a metade que ela faturou em 2024. Bora lá, eu vou dar a minha opinião. Para nós definirmos se vale a pena ou não investir numa empresa, não é só se debruçar sobre os balanços patrimoniais, né? Mas por quê? Porque uma DRE, um balanço patrimonial, uma análise dessa que eu faço aqui no canal, ela se refere a algo que já aconteceu. Se eu quero investir, é porque eu quero oferir lucro, resultados que ainda vão acontecer. Então aí é importante você ter uma análise macroeconômica e uma análise microeconômica. A análise macroeconômica, eu estou me referindo a um estudo setorial, ok? E a análise microeconômica é como a empresa se comporta nesse ambiente macro, ok? No meu site tsumoney.com existem esses 2 estudos. A análise macroeconômica setorial, ela é de livre acesso. Você pode entrar lá que você vai ler, você vai ver, bem bacaninha, bem interessante. A análise micro de como a Taesa se comporta nesse setor, nesse segmento, aí é só para assinantes, beleza? Mas eu vou explicar para vocês como funciona isso tudo. Vou dar uma panorâmica e aí a gente vai chegar a uma conclusão se vale a pena ou não investir em Taesa. Sob o ponto de vista macroeconômico, sob o ponto de vista setorial, o que acontece? Investimentos relevantes vão ter que acontecer nos próximos anos. Simplesmente porque nós estamos falando de algo que é segurança nacional. O que está acontecendo no Brasil? Nos últimos anos, na última década, vultosos investimentos foram feitos em fotovoltaica
e em geração eólica no Nordeste no Brasil e no Norte de Minas Gerais. Muita energia está sendo produzida lá no Nordeste, lá no Norte de Minas. Mas essa energia ela não consegue chegar, né, em grande parte, em grande escala, no Sul e no Sudeste do Brasil. Por quê? Porque falta linha de transmissão, né? A consequência disto é o seguinte: sobra energia durante o dia e falta energia durante o pico do consumo. E aí, o que acontece? O governo tem que acionar as térmicas. Ele acionando as térmicas, o que acontece? Tarifa vermelha, que é a realidade agora no verão de 2025 para 2026. Investimentos, então, terão que acontecer. Isso é inevitável. A transição energética, né, focou muito na geração. Mas hoje, falar em transição energética no Brasil é falar de transmissão de energia. As usinas fotovoltaicas, as usinas eólicas estão sendo desligadas porque não tem o que fazer com energia. Isso é um absurdo. Então, investimento vai existir. A grande dúvida é quem vai abocanhar esse investimento. Essa que é a dúvida. Hoje no Brasil nós temos, né, algumas empresas listadas na B3, nós temos aí a Eletrobras, nós temos a ISA, nós temos a Taesa como os grandes representantes de empresas listadas, mas nós temos também empresas de capital fechado e empresas estrangeiras, principalmente os estrangeiros, né? Aí a gente também tem alguma coisinha de transmissão, se não me falha a memória. Esse filão que vai acontecer, que vai para a mesa, são essas empresas que vão abocanhar. Qual é a empresa que vai ganhar? Aquela que tiver maior capacidade financeira. E o que é a capacidade financeira nesse segmento? É baixo endividamento. E aí, nesse sentido, tanto a ISA quanto a Taesa, ela possui indicadores de endividamento na faixa de 3,2 vezes o EBIT, né? Todas as duas empresas são AAA, se não me falha a memória, rating de risco, né? Mas são empresas com um nível de endividamento muito baixo. Então, essas empresas, elas levam, né, uma vantagem em detrimento, em comparação com outras que têm um nível de endividamento maior. Então, a Taesa, ela tem tudo para conseguir ganhar novas concessões nos próximos anos. É claro que nós estamos falando de um buraco enorme. A Taesa é de 2033, se ela não investir nada daqui para frente, né, ela vai ter um tombo de aproximadamente 50% do seu faturamento se a gente comparar com a Taesa de 2024. É muita grana, né? Ela não vai conseguir cobrir esse buraco de faturamento somente com o crescimento inorgânico, somente através, né, da construção de novas concessões, que aí ela precisaria ganhar os leilões, né? Isso é afastado, não existe essa possibilidade, ok? Aí você pode falar assim: ah, Igor, mas essas concessões que estão vencendo, ela pode ganhar, né? Beleza, vamos lá. Pode ganhar, mas aí a RAP, né, que é a remuneração, ela vai diminuir do mesmo jeito. Mas por quê? Porque a RAP nada mais é do que um conjunto de duas remunerações. A remuneração do investimento que foi feito e a remuneração da operação. Essas linhas de transmissão que vão vencer agora em 2030, 31 e 32, elas estão prontas, com todo o investimento amortizado. Então, quem ganhar esses leilões, ou se por acaso acontecer algo de muito benéfico, né, a Taesa conseguir renovar, mas tanto no caso da renovação ou de quem ganhar esses leilões, vai ter um tombo na RAP aí de 70%. Né? O custo de operar uma transmissão é muito baixinho. Né? Então, mesmo que esse portfólio continue na Taesa, e eu acredito que vai continuar, porque ela já conhece o portfólio na palma da mão, então quando tiver o releilão, ela provavelmente vai ganhar, mas a RAP vai cair muito, né? Vai cair algo em torno aí de 60%, 70%, beleza? E aí, meu amigo, é isso. A empresa, a Taesa, ela precisa investir em novas linhas, ela precisa avaliar a possibilidade de crescimento inorgânico, adquirindo concessões já existentes, e ela precisa também ganhar, né, renovar essas concessões que estão vencendo em 30, 31 e 32. Beleza, por pior que seja, né, vai trocar IGPM
por INPC, ela vai diminuir o seu faturamento em torno de 70%, mas vale a pena, ok? Então, provavelmente, a Taesa que existirá em 2033, ela é totalmente diferente da Taesa de 2024. É uma Taesa com menos faturamento, com menos RAP, né? Com uma RAP vinculada ao IPCA e não ao IGPM. E é uma empresa que vai precisar investir muita grana nos próximos anos para tentar mitigar esse tombo no faturamento. Então, provavelmente, isso vai comprometer também a questão de pagamento de dividendos, né? A Taesa sempre foi uma empresa caracterizada por pagar muitos dividendos, 11, 12, 13, 14%. Eu não acredito que essa é a realidade para os próximos anos. Eu acredito e eu trabalho com dividendos na faixa de 8%. O que vier acima disso, cara, é lucro, tá? Acho que é prudente você pensar dessa forma também, porque o caixa dela vai estar comprometido em novos projetos, né? Quer seja de crescimento orgânico ou inorgânico, né? É sempre importante nós lembrarmos também que o grande investidor da Taesa é a CEMIG. E a CEMIG, ela é sedenta por dividendos, né? A Taesa, ela foi criada para atuar nesse segmento de transmissão, gerar lucro, gerar dividendo, repassar para a CEMIG. A CEMIG, por sua vez, pega esse dividendo, repassa grande parte dele para o governo do estado de Minas Gerais. Então, a toada do dividendos vai continuar. Ela deve diminuir, ok? Eu acredito que a nossa Taesa está passando por uma metamorfose. Eu invisto em Taesa, tenho Taesa na minha carteira de dividendos. Acredito que nos próximos anos a tendência desse ativo é lateralizar, não haverá ganho de capital relevante, enquanto houver essa indefinição, né, para onde vai o RAP. Se o RAP vai subir, se o RAP vai descer, se essa Taesa vai conseguir segurar o RAP, ok? O que pode destravar valor nessa empresa é realmente essa tratativa do RAP e da renovação e da obtenção de novas concessões. Mas é uma excelente empresa. Eu não vou sair da Taesa em 2026. Se sair, é aquela saidinha rápida só para realizar lucro e depois voltar. Beleza? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Eu, de alguma forma, trouxe alguma coisa diferente para vocês? Se sim, já vale o like, né? Muito obrigado mesmo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.